estamos com várias pessoas com máscaras de ferros aqui no Brasil. Conexão. De Várias deputados, pessoas. 10. Exatamente. Então, ó, nós estamos, ó, com Luciano Hang, com a máscara de ferro, não pode falar nada, Zezé de Camargo, Latino. E olha que interessante, eu tô falando do empresário, eu tô falando de Zezé de Camargo e Latino, 2 cantores, hipócritas, Bárbara do Teto Alizei, Nicolas, que é um deputado eleito, Carla Zambelli e agora Bia Kicis e o Cabo Júnior. E aí, olha que interessante, os deputados federais Bia Kicis e o Cabo Júnior Amaral tiveram suas contas nas redes sociais bloqueadas por ordem judicial nesta segunda-feira, dia 5, último. Os parlamentares não receberam nenhuma notificação, é isso que eu quero chamar a atenção, ou justificativa do bloqueio de suas redes sociais. E só foram informados que a determinação veio do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro do Supremo Tribunal Federal. Olha que interessante isso. Para surpresa de zero pessoas. Eu não sei que palavra usar, Jamile, porque assim, se você está dentro de um inquérito, o mínimo é que você seja intimado, que você constitua um advogado, que você consiga se defender. Não, tipo, ó, bloqueei e nem aviso mais. Inclusive bloquearam o TikTok da Bia Kicis. Eu imagino, ela nunca teve TikTok. Eu fiquei imaginando a Bia Kicis fazendo a dancinha no TikTok. Né? Vote em mim, agora. Foi vote... o fake que foi bloqueado. Vota. Ou seja, foi o fake que foi bloqueado. Até o LinkedIn foi bloqueado, que é uma rede Ninguém nem usa o LinkedIn. É uma rede totalmente corporativa. E o pior, agora já não tem nem mais, às vezes, de você mandar lá um meirinho, né, para avisar, olha, vai acontecer. Não, é a própria rede, que é uma instituição privada, que está dizendo, olha, você perdeu sua rede porque veio essa ordem judicial. Como é que você vê isso? Pois é. O que acontece? Nós vamos fazer uma divisão aqui. Vamos primeiro fazer uma questão histórica, trazer uma questão histórica para a gente ter um entendimento, tá? Olha só, quando nós estamos a tratar sobre censura ou liberdade de expressão, eu quero trazer para vocês um inquérito que foi aberto pelo ministro Dias Toffoli já faz um tempinho, mas ele foi o início de tudo isso, tá? Com o objetivo de apurar ataques contra quem? Alguém pode dar um chute aqui da bancada? Era contra ele? Não. Contra os próprios ministros. Aqueles que não podem ser nomeados. Não era um amigo do meu pai? Isso, veio surgindo começou tudo daí, isso. né? Começou tudo isso. E fake news, tá? Então, olha só. Eles iniciaram um inquérito policial no próprio STF, ou seja, o próprio STF vai investigar... Poder de polícia. E eles mesmos vão o quê? Julgar. Gente, eu nunca vi isso. Ou seja, eles mesmos vão investigar e eles mesmos irão julgar. E sem acesso aos autos. É algo muito interessante, porque quem está sendo acusado não tem acesso. Então é algo inacreditável. Jamile, isso é legítimo? Não. Isso não pode acontecer. Olha só, preste atenção, pessoal. Para aqueles países totalitaristas, qual é o primeiro objetivo? A primeira situação é calar a população. Como? Usando o quê? A censura. Isso daí começa lá no início, por meio da censura, tá? Então, olha só, de forma proposital, quem investiga não pode julgar. Quem julga não pode investigar. Só que no STF... está começando a fazer algo totalmente... Eles estão começando a inovar. Só que é algo totalmente inconstitucional. Porém, o STF, tem o dever, os ministros do STF têm o dever de quê? De preservar a Constituição Federal. Só que eles estão fazendo ações e acima de ações contra a Constituição Federal. E aqui eu queria fazer... uma diferença, antes da gente entrar nesse tema, o Ricardo, que é a liberdade de expressão, quais são as leis que nós temos no Brasil sobre liberdade de expressão e qual é a diferença de censura. Quando é que a minha liberdade de expressão pode ser censurada? Olha só, não só temos a Constituição Federal, e aqui são vários meios de imprensa que já tratam sobre isso, então eu tenho certeza que toda a população já sabe de cor quais são os artigos que tratam sobre liberdade de expressão. Porém, eu vou dizer, o artigo 5º, que trata sobre a liberdade de expressão, fora isso, nós temos a própria lei
que trata sobre o Estado Democrático de Direito. Isso mesmo. Aquilo que o nosso ministro Alexandre de Moraes está utilizando para dizer que essa população que está fazendo manifestação está agindo com golpes, são criminosos e assim por diante. E antidemocráticos. E são antidemocráticos. Lá no artigo 359-T, diz assim: não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeadas, reuniões, greves, aglomerações ou qualquer outra forma de manifestação política com propósito social. Beleza, nós temos direito à liberdade de expressão. Então, quando é que vai ser censura? A Constituição trata sobre isso. Quando o quê? Quando trouxer, as pessoas fizerem essa liberdade, porém, for no anonimato. Isso daí pode ser censurado, perfeito. Quando tratar de racismo, tá? Isso daí também pode ser censurado. Ou artigo 181 do Código Civil, quando eu mexer no seu direito. Por exemplo, eu estou aqui tratando sobre, falando da minha liberdade de expressão, porém isso atinge o direito contra a honra do Ricardo. Eu começo a falar da vida dele, eu começo a ir contra a honra, contra a imagem do Ricardo. E aqui eu vou trazer um exemplo do que aconteceu, que é totalmente legítimo, não tem o que reclamar. O Danilo Gentili, isso daí já transitou em julgado, é um processo, eu posso citar isso daí, que ele proferiu algumas palavras contra a honra da Maria do Rosário, né? E aqui eu posso até utilizar as palavras que ele citou: nojenta, falsa, cínica, e ele foi condenado. Então ele se utilizou da liberdade de expressão, porém ele ultrapassou. Nessa ultrapassagem, ele pode ser censurado sem nenhum problema. Então, mas censurado depois do processo ter sido instaurado. Isso mesmo. Aí há investigação. E aí a gente fala, realmente excedeu. Agora vamos tirar esse vídeo, vamos tirar esse post, porque você foi condenado, porque já existe uma lei que vai garantir que, de repente, um maluco começa a me xingar, me difamar, falar coisas de mim, mentiras sobre mim. Sabe o que nós chamamos? Existe um princípio para configurar isso daí. Devido processo legal. E aqui agora vamos entrar nesse tema que é a polêmica da semana, que são vários deputados. Uma coisa é eu, civil, que não sou nada praticamente. Certo. Outra coisa são os artistas, né? Agora, algo é mexer com deputados. Os deputados... E faz parte do processo democrático. Perfeito. Exatamente. E eles têm... os deputados, eles estão nos representando. Inclusive, a deputada Zambelli, ela falou algo perfeito. Ela citou que atingir as palavras de um deputado, censurar um deputado, é censurar toda a população. Sim. Nesse caso da Zambelli, aqui eu quero usar como exemplo, viu, bancada, que o Alexandre de Moraes, ele foi além. Alexandre de Moraes, em primeiro lugar, não respeitou o devido processo legal. Então, o que ele está fazendo? Ele vai lá, te processa, mas só que ele te processa, no caso, ele aceita uma representação, porém, o correto seria o quê? Te notificar para você excluir as postagens. Você não excluindo Primeiro aceitar a notificação. Excluindo, aí sim você poderia ter a sua conta... Seria um aviso. Isso mesmo. Você poderia ter a sua conta bloqueada. Ou até, de forma preliminar, poderia nem notificar para isso. Vou dar um exemplo. Eu tive aqui, não sei se já aconteceu com você, Negão. Eu fiz uma análise, muita gente sabe que eu tenho o canal Não Minta Pra Mim, que eu faço análise. E uma pessoa se sentiu prejudicada. Uma pessoa que eu analisei se sentiu prejudicada. E aí, ela abriu um processo legal. Sim. Aí, teve uma medida cautelar para que eu retirasse o vídeo até como você falou, o devido processo legal. Isso. Quando terminou, o juiz falou, não, pode voltar com o seu vídeo. E meu vídeo voltou. Então, já aconteceu do meu vídeo voltar e já aconteceu do meu vídeo ser retirado porque entramos num acordo dizendo, olha, tudo bem, é isso que vai te fazer mal? Então eu tiro sem problema nenhum. Agora, se eu não tirasse, tinha uma multa diária. Isso. Então, mas não que e não que foi retirado para todo sempre. O juiz falou assim, ó, medida cautelar. Vamos tirar até resolver. Até resolver. E aí pode acontecer duas vezes. E já voltou 2 vezes. Porque a pessoa me processou 2 vezes, perdeu as 2 vezes e meu vídeo voltou as 2 vezes. Sabe o que acontece? Na prática, o juiz, ou ele te notifica para você excluir... E isso foi o que aconteceu. Ou ele notifica
o canal, a plataforma para excluir. Isso daí é perfeito. Porém, o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo? Ele está indo além. Ele não está notificando para excluir as postagens, ele já vai direto excluir a conta. Isso. Bloquear a conta. Ou seja, não exatamente aquela postagem. Não, ele está ultrapassando os limites. É só isso? Não. Ele está ultrapassando tanto os limites que ele está bloqueando também os seguidores que compartilharam as postagens. É muita Ou seja, né? ele está censurando o que aqui eu chamo de uma censura estendida. Você fez... Aí a gente volta. Ele poderia o quê? Te notificar para você excluir a postagem. Mas o que ele está indo? Bloqueando a tua conta. É algo... Toda a tua história. Quer dizer, uma conta de 10 anos, quer dizer, todos os 10 anos foram antidemocráticos. Terminou por aí? Não. Eita. Aqui eu vou trazer o pior. Eu posso até dizer o pior. Ele aplicou uma multa de R$20 mil no caso de reincidência a ser descontado dos rendimentos da parlamentar. Sabe o que é o rendimento da parlamentar? É o salário dela, a remuneração dela. Pode ser atingido? Não. Não pode ser atingido. Nós temos aqui o Código de Processo Civil, no artigo 833, inciso 4, parágrafo 3º, onde estabelece que o salário, ele é impenhorável. Porém, como eu não vou parar por aí, existem entendimentos no STJ onde pode ser, em alguns casos... De repente, quando a pessoa não tem nenhuma outra fonte. Relativizar isso daí. Quando o juiz, é claro, ele, por meio do exequente, né, a credora, ele entra com uma ação e ele tentou de todas as formas. Procurou dinheiro, não tinha dinheiro para poder receber esse valor dessa multa, não tem bens, não tem nada. Aí, como última alternativa... Uma porcentagem. Ele pode, sim, bloquear o salário, porém tem um outro requisito que o STJ estabeleceu, que seria o quê? Não posso deixar essa pessoa a mercê. Isso. Ele seguiu esses requisitos estabelecidos pelo STJ? Não. Não. Ele foi lá e disse assim, bloqueia. Ele não colocou outras alternativas. Jamile, você tem mais alguma coisa? Infelizmente, ou até mesmo... Não, porque eu deixei você fazer um prólogo, porque agora a gente vai, tipo assim, graças tchau, Jamile, muito obrigado. Vamos despedir da Jamile. Vamos despedir da Jamile agora. Aula. Não, mas acho que todo mundo aqui ficou feliz de saber, até o pessoal de casa. Elucidou bastante. Bastante. Depois, se você lembrar de alguma coisa, você... Sim, mas você agora deixa a gente conversar também. Mas foi... palmas para a Jamile. Foi uma aula, uma aula aqui, grátis. Né? Muito bom. Mas o que eu quero entender é o seguinte, negão. Toda hora tá assim, tá fácil, tá doce falar atos antidemocráticos. Tá doce. Isso é um ato antidemocrático. Eu não entendo como é que você calar um parlamentar não é um ato antidemocrático. Primeiro que o parlamentar ele faz parte justamente do processo democrático. É por causa da propaganda. Ele existe por causa da democracia. Segundo, negão, eu quero agora... Vamos lá. Qual é a pencha, ou seja, qual é o slogan do Partido Comunista e do PCO? Eles pregam a ditadura pelo proletariado. Gente, ditadura pelo proletariado. Isso não é explicitamente... Só que é o seguinte... Mas é a propaganda. A gente cai naquela situação. Será que o cara não tem o direito de pregar, mesmo ele sendo um maluquinho, ele tem o direito de pregar o que ele acredita? Porque se eu calar o idiota, eu vou calar o gênio também. Então, quer dizer, por mais que a pessoa está pedindo algo absurdamente idiota, mas não está ofendendo ninguém, por que calar essa pessoa? Acontece que ninguém está brigando por causa disso por um motivo muito simples. Ele não calou a Carla Zambelli, ele não calou a Bia Kicis, ele não calou o Nicolas, ele calou o golpista Nicolas, ele calou a antidemocrática Carla Zambelli, ele calou a mulher que quer o golpe, que é a Bia Kicis. Todas essas pessoas já estão sendo chamadas assim há muito tempo. Não é de agora. Nada disso está acontecendo de uma vez. A gente vem falando sobre isso há vamos ser sinceros, há uns 3 anos. Isso. A gente vem falando isso que começou lá atrás com o Daniel Silveira. Aliás, não é só o Daniel Silveira, nesse caso não é o Daniel Silveira, é o golpista Daniel Silveira que quebrou a placa de Marielle. Então, quando acontece de passar das estribeiras assim
como a Jamília acabou de colocar, não vai ficar espantado porque tem uma torcida ao lado do Alexandre. E tem um adjetivo grudado nessa pessoa. Tem um adjetivo grudado nessa pessoa, ela é uma golpista. Olha, ela é capaz de alguém, quando falar assim, pô, a Carla Zambelli, ela teve 1,5 milhão, se eu não me engano, de votos, ela foi a deputada mais votada do Brasil. Teve. Quando você cala uma Carla Zambelli, você está calando todos os eleitores dela. Isso. Você não está... Eu discordo do argumento de falar que você está calando a todos. Não, você não está calando a todos. Você está calando os eleitores da Carla Zambelli. Então não é só uma pessoa que está ficando sem rede social, entendeu? Só que a Carla Zambelli, ela já está... A mídia não trata ela como a deputada Carla Zambelli que perdeu suas redes sociais. A mídia pinta a Carla Zambelli como a antidemocrática que perdeu a sua rede de mentiras E o Alexandre de Moraes está certo. É a golpista que persegue homem negro com arma. Isso, então, entendeu? Então, tipo assim, o espantalho já foi criado. As grandes emissoras batem nisso dia sim, dia também. Então, quando esse tipo de coisa acontece, as pessoas passam a não olhar para aquelas 1 milhão e poucas mil pessoas que votaram em Carla Zambelli. Elas param para olhar só a Carla Zambelli. E aí onde está o grande problema. Esse é o motivo de o Senado não fazer nada. Muita gente fala assim, mas o Senado não faz nada porque o Senado deve. Não é só o fato do Senado dever. É o fato de que para o Senado é importante você ter essa mídia do seu lado. O Senado gosta disso. O Senado, assim como tem 1,5 milhão de pessoas que ficaram caladas, no caso da Carla Zambelli, tem um monte de gente que, entre aspas, ainda está tendo voz. E os senadores hoje miram nessas pessoas. Alguns senadores estão mirando nessas pessoas. Quem tem que fiscalizar o STF é o Senado. Um poder fiscaliza o outro. Negão, mas isso não está funcionando e não sei o quê. Eu concordo com vocês que não está funcionando. E eu concordo que não está funcionando, não é de agora. E mais para frente vai ficar cada vez pior. Olha a aula que a Jamília deu aqui. É fácil para qualquer um entender o que está acontecendo. Entendeu? E a gente só está vendo tudo aumentar. Da mesma forma que ele explicou aqui hoje, não existe mais uma intimação, não existe mais apaga esse post aqui que você errou aqui, não existe advertência. Tenta se pôr no lugar, é como se você estivesse na escola, você cometesse um erro e você fosse expulso. Não é um erro que vai chamar o seu pai para conversar, não é um erro que vai te dar um ponto negativo. E detalhe, negão. Entendeu? É um erro que você vai ser expulso sem saber por que foi. Sem saber por que foi expulso. Porque a justificativa não é demonstrada para o aluno. E obrigaram os seus pais a continuar pagando a mensalidade. O que sobrou para o povo brasileiro, e aí onde está o grande problema do Brasil hoje, é que o povo está meio que dividido em... Esse é o meu nicho. O meu nicho é o nicho que votou no deputado do PT. Então, dane-se o que aconteceu com a Carla Zambelli. Porque amanhã ou depois, se acontecer alguma coisa com o deputado do PT, o nicho que votou na Carla Zambelli vai falar, e agora faz o L. É isso que vai acontecer hoje. Vai falar assim, faz o L, você não estava reclamando? Ao invés de um nicho se juntar com o outro e cobrar os senadores, está acontecendo exatamente o contrário. Um bom exemplo disso é o que acabou de acontecer com essa PEC do rombo. Que no final das contas a gente viu todos os senadores ficarem do lado do que estava acontecendo. Porque um vai ficar puxando a sua sardinha para si, entendeu? Olha que interessante. A Jamília linkou e elencou, né, tudo que aconteceu de anos atrás até agora, onde o devido processo legal não existe mais para algumas pessoas. Para outros... Para outros funciona perfeito. Aí é tipo assim, olha, não está de acordo, vamos soltar. Não está de acordo, vamos anular. Ó, essa vírgula está errada, então vamos anular todo o processo. Agora, para algumas pessoas, isso não está sendo respeitado. O que me assusta é o seguinte, você pedir uma dupla checagem na votação é um ato antidemocrático? Você pedir ser ouvido pelos representantes da democracia, que são os senadores, os próprios ministros, que a pessoa está pedindo. Olha, nós estamos com dúvida. Nos receba. Compareça à Casa do Povo. Hoje, na quarta-feira dessa semana, foi lida uma carta. A carta aberta do povo brasileiro, inclusive dando prazos. É claro que não vão cumprir esses prazos. Se até o processo legal não é cumprido, um pedido de um popular vai ser cumprido? Não vai ser cumprido. Mas é aí que eu quero entender.
Existe um gatilho, negão, que chama-se compromisso e coerência. Quando você entra nesse gatilho do compromisso e coerência, a dor de você assumir que você estava errado é muito maior da dor de você reformular o seu pensamento. É o caso do cara que quando inverter ele vai falar, faz o L. Ao invés de falar, não, quer saber? Agora estamos juntos. Olha o que acontece. Então, por exemplo, sabe aquela situação que as pessoas falam assim, olha, o mundo vai acabar no ano 2000. Aí as pessoas chegam em casa, olha, eu tô numa seita lá, que os caras, você tá louco, não vai acabar coisa nenhuma, você é idiota. Não, vai acabar, vai acabar. Aí dá o ano 2000, não acaba. Aí o cara volta pra casa, aí seu trouxa, aí mané, tá vendo? Aí o que ele faz? A dor de assumir que ele errou é tão maior que ele vai ajudar a arrumar uma justificativa. Não, mas espera aí, é que o ano 2000 é o ano maia. Então não é 2000, é 2006. Tem um cálculo astrológico. Um cálculo astrológico que deu uma... Então ele continua... Vivendo aquela fantasia. E é o que eu estou vendo hoje no Brasil. Existe uma grande parte da população que não vai aceitar, mesmo que a Jamile explicar por A mais B o que está acontecendo, ele vai buscar o viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? É uma outra coisa interessante comportamental. Eu vou atrás, eu vou ler, eu vou ouvir, eu vou me informar sobre aquilo que concorre e corrobora com o que eu penso. Exato. O que eu não penso, eu deixo de seguir, eu saio correndo, eu faço lá e não ouço. Eu vejo isso muito acontecer nas minhas redes. Nossa, decepcionei, não quero mais te seguir. Por quê? Porque você falou algo diferente do que ela acreditava. Você é incrível pra pessoa. Até você discordar dela em um ponto. Exatamente. Aí você não presta. Mas isso tá acontecendo... Aí você é um infiltrado. Exatamente, mas isso tá acontecendo, Ricardo, há muito tempo. Poxa, desde que o Lula... Gente, olha tudo que aconteceu. Olha tudo que aconteceu com o Lula. Aí tudo bem, soltaram o cara. Aí a gente chegava e falava assim... Meu, você não tá vendo? Esse cara cometeu crime. Esse cara roubou seu dinheiro. Não é bem assim. Não, isso aí é uma... Não, a Lava Jato foi tudo uma mentira. Ou a Lava Jato prejudicou o Brasil e a Petrobras. Prejudicou o Brasil e a Petrobras. A Lava Jato prejudicou um monte de empresa aí, ó. Acabou com as empreiteiras no Brasil. É mentira. Aí você vai lá e fala assim, ó, meu, não é não. Tá aqui, ó. Tá aqui. Você não tá vendo? Que nem a doutora Jamile falou. Citando artigo, citando inciso e tudo mais, né, doutora? Não, é mentira. É exatamente o que o Ricardo acabou de falar. Não vou acreditar nisso porque não me convém. É engraçado que essa e sempre foi, e eu acredito que sempre será, uma tática da esquerda, que é uma hipocrisia nefasta, desses caras que só acreditam naquilo que lhes convém. Como a Duda falou aqui, eu só sou amigo de quem é meu amigo. Se você falar pra mim que, não é bem assim mais, né, Duda? Aí mudou. Aí já muda. Aí, peraí, a história é outra. Um forte exemplo de hipocrisia que o Roma acabou de falar aqui foi o que aconteceu com os jogadores do Brasil. Foram lá comer a bendita da carne cara lá, da carne de ouro, que eles pagaram com o dinheiro deles. E isso foi horrível, porque... qualquer um que tivesse o dinheiro que eles têm faria também. Só que assim, tantos outros artistas de esquerda, inclusive ditadores, foram no mesmo lugar, mas só atacaram os jogadores. Aí você vê o tamanho da hipocrisia do pessoal anti-Maduro. O Maduro, que tá bem gordinho. Ele fez que tá bem gordinho, aliás, Não, mas vai comer o bifão dele. Mas olha que interessante. Quando o Ronaldo, fenômeno, ele gasta o dinheiro dele. É o dinheiro dele. Aí a pessoa fica tiririca. Quando o político rouba o dinheiro daquele cara que estava reclamando do Ronaldo, aí tudo bem. Porque, de novo, as pessoas não entendem que o dinheiro público é delas. O governo não produz dinheiro. Tanto não produz dinheiro que eles já estão dizendo, nós vamos precisar de uma PEC para pegar mais dinheiro da população. 200 milhões vão tomar de você, vai pegar emprestado dos bancos, para depois pagar juros pro banco. Mas não vai pegar de mim. Vai. Na verdade, quando o governo produz. Quando ele liga a impressora. Exatamente. E aí ele ferra o país. E aí ele imprime dinheiro. O que está prestes a acontecer. Agora, o que acontece? As pessoas, eu gosto de bater nesse ponto, que é o seguinte, você compra arroz... Então, metade é imposto. Você compra gasolina, em média, metade é imposto. Você compra cigarro, você anda de ônibus, metade é imposto. Então, acredite, o seu salário, metade, vai para os cofres públicos. Metade do que você ganha não é seu, é do governo, vai para o governo. Agora, você acreditar que o cara comprar algo
superfaturado, meteu dinheiro na cueca, fazer estatais dar lucro não é com você, é com você. Agora, o dinheiro do Ronaldo não é seu, não. O Ronaldo, se ele quiser fazer um montinho de $1 milhão e tacar fogo, é dele. O problema dele. É dele. É dele, de mais ninguém. Mas, Duda, o que eu quero saber é o seguinte. Vamos fazer uma abstração. Eu gosto da Duda, porque a Duda é criativa. Vou começar com ela e depois... E se fosse ao contrário? E se fosse... Isso é legal. Muito como é que seria isso? E se o Randolph tivesse uma rede excluída? E se o Zé Dirceu fosse abolido do Twitter e tudo mais? E se o Lula tivesse preso até hoje? Como é que seria, como é que seria essa situação da Glaze, por exemplo, tomar uma multa de R$20 mil caso ela pensar? Como é que seria a reação deles e a reação de quem gosta deles? Como é que seria isso? Pra primeiro de... de mais ainda, eu quero falar pra você de casa. Como é que seria se você não pudesse mais ouvir o que o Lula tem a dizer, o que a Glaze tem a dizer, o que o Randolph tem a dizer? Aí não vale. O Boulos tem a casa dizer... vai falar que seria bom. Não, eu quero saber, as pessoas que gostam. Como é que seria se você não pudesse Você, petista, que fica comentando um monte no chat que você votou? Você não votou no Boulos, você não votou na Glaze, você não votou... E se eles não pudessem mais se comunicar com você? O que você acharia? Seria bom ou ruim? Eu quero que você faça esse exercício. Primeiro que isso não aconteceria. Por que isso não aconteceria? Porque para isso acontecer, Bolsonaro teria que ser o ditador que a esquerda diz que ele sempre seria. E que ele nunca foi, né? A esquerda está desde 2018 dizendo que ele seria um grande ditador fascista que prenderia e mataria todos os mulheres, negros, homossexuais, enfim... E isso não aconteceu. Na verdade, houve sim muito totalitarismo no governo Bolsonaro, mas nunca por parte dele, né? Vocês são fascistas, disseram eles quando nos trataram com retóricas fascistas. Vocês são golpistas, disseram eles quando começaram a estruturar um golpe na nossa cara. Vocês são antidemocráticos, disseram eles pra gente quando começaram a censurar os deputados e atrapalhar diretamente a democracia do país. Vocês são ditadores, vocês são odiosos, disseram eles ao literalmente censurar todo mundo. É aquela história, né? Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. É isso que a gente tem visto na direita e a esquerda aqui no Brasil. Essa tem sido a briga. A esquerda acusa a direita exatamente do que ela é. A esquerda faz com a direita exatamente aquilo que ela diz que a direita que faria. Né? A gente tem... E só não vê quem não quer, né, Duda? Só não vê quem não quer. É aquele ditado. Você pode dar a visão pro cego, mas você não pode obrigar ele a enxergar. Exatamente. Né? É perigosíssimo. Sabe por quê? Além disso, Duda, sabe o que acontece? O que o Negão falou ali atrás. Quando atacam quem tá do meu lado, eu aplaudo. Aí atacou o Ricardo porque eu discordava dele. Opa, tá certo. Aí foi lá, oprimiu a Duda. Opa, tá certo. Oprimiu o Negão, oprimiu a doutora Jamília. Opa, legal. Só que um dia vai sobrar pra mim também, tio. Essa que é a verdade. Mas é isso que eu tô fazendo. Esse exercício de abstração... Uma hora vai sobrar pra você. Como seria... Isso é perigosíssimo. Se essas pessoas não tivessem mais rede social. Quer que eu diga o que aconteceria? Seria uma tremenda bagunça. Eu fico imaginando assim, eu não vou nem longe. Vamos pegar a Glaze Hoffmann, deputada federal também. Se Glaze Hoffmann tivesse um tweet seu retirado, no outro dia teria uma manifestação gigante no Congresso. Gigante. O Randolph, ele faria... Ele teria um treco. Ele protocolaria, eu acho... Sairia pulando, que nem louco. A ONU ia estar aqui, ia estar a ONU, ia estar a ONU, eles estariam rodando ao redor do mundo fazendo o maior barulho. O Papa ia vir aqui. Talvez isso tenha faltado nos últimos 4 anos pro pessoal da direita ter esse álibi. Porque no final das contas, talvez, se fosse com a mesma força que está acontecendo com o pessoal da direita... Talvez com eles também não desse nada também, eles só seriam mais calados. Mas eles teriam feito um barulho muito maior. Eu te pergunto agora, você que está aí dentro de casa, a gente agora vai ter um congresso, entre aspas, de direita de 100 e poucos deputados. Você realmente acredita... E 15 senadores. Você acredita que um deles é um Randolph? Você acredita que um deles vai protocolar o tanto que o Randolph protocolou? Você acredita que um desses deputados vai fazer o mesmo barulho que a gente viu o pessoal de esquerda fazer?